Oferecimento: Nadai Ferro e Aço, 12-3832-7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 4 de novembro de 2023. Boas-vindas a todos os nossos ouvintes. Hoje quero mandar aquele super abraço para o Hélio Paulino, da cidade de Campinas, São Paulo, da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, o chamado Liceu Salesiano de Campinas. Conheço bem aí, viu? Fui pároco de Santana, também da paróquia São João Batista em Campinas. Obrigado pela sua mensagem. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, conservai no vosso povo o espírito que animava São Carlos Borromeu, para que a vossa Igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a verdadeira face de Cristo. Amém. Lucas, capítulo 14, versículos de 7 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra cheia de graça que Jesus tornou visível com os seus ensinamentos e as suas curas, corre o risco de ser suprimida. Para Jesus, o evento da morte está cada vez mais próximo, como todos os profetas que o precederam. Esta realidade que Jesus enfrenta mostra claramente a rejeição do homem e a paciência de Deus. Rejeitando Jesus como a única palavra de graça do Pai, o homem traz a sua própria condenação e fecha aquela possibilidade que o Pai havia aberto para ele acessar a salvação. Contudo, a esperança ainda não se extinguiu. É possível que um dia o homem reconheça Jesus como aquele que vem do Senhor, e isso será motivo de grande alegria. A conclusão, portanto, do capítulo 13 de Lucas nos faz compreender que a salvação não é uma tarefa simplesmente humana, só pode ser acolhida como um dom absolutamente gratuito. Vejamos, portanto, como se realiza este dom da salvação, tendo sempre presente esta rejeição de Jesus como único enviado de Deus. Então, diante do perigo de ser silenciado, Jesus foi aconselhado a fugir. Mas, em vez disso, ele aceita um convite para almoçar. Esta atitude de Jesus deixa claro que ele não teme as tentativas de atacar a sua pessoa. Aliás, elas não o deixam com medo. Quem o convida é um líder dos fariseus, uma pessoa de autoridade. Este convite cai num sábado, dia ideal para almoços festivos, que normalmente eram realizados por volta do meio-dia, depois de todos terem participado da liturgia na sinagoga. Durante o almoço, os fariseus ficavam observando Jesus, uma ação de controle e vigilância que é de suspeita com relação ao seu comportamento. Em outras palavras, eles o observavam esperando dele alguma ação que era inadmissível com a sua ideia de lei.
Mas no final eles o controlam não para salvaguardar o cumprimento da lei, mas para o prenderem por alguma das suas ações. Entretanto, no sábado, depois de ter curado um homem hidrópico diante dos fariseus e dos doutores da lei, ele expressa duas reflexões decisivas sobre como se deve acolher o convite à mesa e com que espírito se deve convidar. Versículos 12 e 14. A primeira é chamada por Lucas de parábola, ou seja, um exemplo, um modelo, um ensinamento a se seguir. Em primeiro lugar, devemos convidar livremente, com liberdade de espírito. Muitas vezes os homens se apresentam e se oferecem para serem convidados em vez de receberem o convite. Para Lucas, o ponto de vista de Deus é o oposto, é o da humildade. Ele derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. O chamado para participar da grande ceia do reino resulta no aumento do padrão de vida daqueles que são capazes de aceitar livremente o convite da salvação. É certo que ceder o seu lugar aos outros não é tão gratificante, mas pode ser até humilhante. Mas ainda mais humilhante e vergonhoso quando o movimento em direção ao último lugar deve ser feito. É uma vergonha aos olhos de todos quando te mandam descer ao último lugar. Lucas, por um lado, pensa em todas aquelas situações humilhantes e dolorosas em que o fiel pode se encontrar e, por outro, no lugar reservado a quem vive esses acontecimentos diante dos olhos de Deus e do seu reino. Os orgulhosos, os que buscam os primeiros lugares, os notáveis, ficam satisfeitos com sua posição social. Ao contrário, quando Jesus veio viver entre nós, não havia lugar para ele. E ele decidiu ficar ali, escolhendo o seu lugar entre as pessoas humildes. Por essa razão, Deus o elevou, o exaltou. Daí a preciosa sugestão de escolher a sua atitude, privilegiando o último lugar. Pode-se até ficar perturbado com essas palavras de Jesus, que minam o sentido utilitário e egoísta da vida. Mas a longo prazo, o seu ensinamento se revela decisivo para a ascensão ao topo. O caminho da humildade, sim, leva à glória. E disso podemos ter certeza. São Carlos Borromeu. Ele nasceu em Arona, próximo de Milão, no dia 2 de outubro de 1538. O pai era o conde Gilberto Borromeu e a mãe Margarida de Médicis, a mesma casa da nobreza de grande influência na sociedade e na igreja da época. Carlos era o segundo filho do casal, e aos 12 anos a família o entregou para servir a Deus, como era o hábito na época. Diplomou-se aos 21 anos de idade em direito canônico, e aos 24 recebeu as ordens do sacerdócio e do episcopado, levando a partir de então uma conduta acentuadamente piedosa e ascética. Como bispo de Milão, colocou em prática de forma admirável e exemplar os decretos do Concílio de Trento, de 1545, visando a reforma da Igreja que naquela época, e também hoje em dia, devia começar pelos próprios bispos e padres, desorientados pelas seduções mundanas. Assim se destacou pela sua missão pastoral, assombrosa na sua vastidão e profundidade. Promoveu vários sínodos diocesanos e concílios provinciais, visitou as mais de 1000 paróquias da sua diocese, foi visitador apostólico nas 15 dioceses sufragâneas de Milão, visitou regiões da Suíça ameaçadas por heresias, incentivou o dever da residência dos vigários, foi o primeiro bispo a fundar, segundo o concílio, seminários para a formação de sacerdotes, favoreceu a criação de escolas, a boa imprensa e, sobretudo, a formação catequética dos fiéis, como também a elevação moral dos costumes. Destacou-se na extraordinária caridade, especialmente durante a peste de 1576, que duramente assolou Milão. Ele morreu novo, aos 46 anos, esgotado pelas fadigas das suas incansáveis atividades pastorais. A obra de São Borromeu, um dos santos mais importantes e mais queridos da Igreja, poderia ser resumida em 2 palavras: dedicação e trabalho.
Oriundo da nobreza, Carlos Borromeu utilizou a inteligência notável, a cultura e o acesso às altas elites de Roma para velar pela autoridade, a formação verdadeiramente católica de toda uma diocese, começando pelo próprio clero e alcançando todas as faixas sociais. Deus nosso Pai, a exemplo de São Carlos Borromeu, ajudai-nos a abrir a nossa mente e o nosso coração ao vosso espírito de amor. Que nos deixemos converter pela vossa palavra de amor e obediência, para podermos experimentar a vossa ternura e bondade, mediante uma vida dedicada aos irmãos e fundamentada no vosso Evangelho. Amém. Por intercessão de São Carlos Borromeu, nessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ótimo sábado para você e até amanhã.